Estamos aqui nos bastidores da palavra e vamos falar da palavra de terça-feira com um tema muito importante, e a palavra foi sobrenatural. A gente só ouve falar dos comentários. Eu não vou parar. Por que você colocou esse tema? O que aconteceu? Vamos lá, foi uma palavra que eu ministrei no discipulado, uma ênfase diferente, né? Mas é um texto que me marcou muito a respeito de Paulo, que Paulo e Barnabé estão numa cidade onde eles querem adorar Paulo e Barnabé por causa de um milagre que eles fizeram. E na hora que aquela coisa toda, eles têm dificuldade de deixar claro, nós somos homens, eles rasgam as vestes e tal. Pouquíssimo tempo depois, alguns judeus descem lá e a Bíblia fala que eles incitam a multidão contra Paulo e eles apedrejam Paulo. E não só apedrejam Paulo, mas eles apedrejam até achar que morreu. E aí eles levam para fora da cidade. E é interessante o que acontece depois, que os discípulos chegam ao redor de Paulo, Paulo levanta e volta para a cidade. Então aquilo mexeu muito comigo, que ele falou, eu fiquei pensando assim, nossa, ele voltou para a cidade. A maioria das pessoas, quando é ferida, quando é marcada, vai para outro lugar, foge daquele lugar, né? Tenta fugir do lugar da dor, do lugar de sofrimento, mas não, ele levantou e foi para lá. Todo homem de Deus, mulher de Deus, são pessoas que se levantam mesmo feridos, mesmo apedrejados. A fala até foi assim, apedrejados, mas posicionados. Eu continuo na posição que Deus me deu, eu continuo chamado para lá, então é lá que eu vou viver, eu volto para lá. E a maioria das pessoas para, né? E porque para por causa da ferida, está deixando claro que o chamado não é tão grande quanto deveria ser dentro dela, né? Ele não entendeu a verdade, a grandeza do chamado. E eu falei, eu não vou parar em cima disso, né? O apóstolo Paulo falou, não vou parar, volto para lá. Eu fiquei rindo, falou, tá quase morto, mas volta para lá, né? Quem já levou uma pedrada sabe disso, né? Como dói, como é triste, como é doloroso. E ele todo arrebentado voltou para lá, muito ferido, forte, mas continuando no mesmo lugar, né? Excelente, muito forte. Eu também fiquei impactado quando ouvi essa palavra, pensando nisso, porque eu vejo que o ministério é bem exatamente isso, né? No mesmo tempo que as pessoas estão ali te paparicando, estão ali, né? Porque você fez algo de Deus para a vida dela, com certeza você foi um instrumento do Senhor para a vida dela. Vai chegar um momento que ela não vai te amar tanto assim, e aí vem o extremo, e nessas horas você vive, então, sempre no ministério, você sempre vai viver esse momento, né? De altos e baixos. É a volatilidade, né? A multidão é muito volátil, né? Então a mesma multidão que está querendo, que grita para honrar Jesus, hosana nas alturas, é a que grita crucifica, é a mesma. Então nós não podemos nos guiar pelos altos e baixos, nós temos que guiar pelo chamado. É para lá, Então, mas quase morreu. Então levanta e vai de novo para lá. Ferido, mas de pé. Estou ferido, mas estou de pé. Eu me preocupo muito com a geração de pastores e líderes feridos. São pessoas que estão feridas e que pararam no meio do projeto. São pessoas que estão feridas e falam, não, mas é porque o senhor não sabe o que aconteceu comigo. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. E ele é maior do que a sua ferida, ele é maior do que a sua dor. Levanta, mas quase me mataram. Ótimo, levanta e volta para lá. É lá que é o chamado. Não saia do lugar que Deus te chamou para viver, né? E lá vai ser a sua cura também, né? Eu acredito muito nisso, assim, que o lugar da sua missão é o lugar da provisão, é o lugar da cura. Então, se você sai do lugar da sua missão, você fica sem a provisão, você fica sem a cura. E muitas pessoas são marcadas e ficam com essa marca para sempre. Porque no momento que ela tinha que perseverar, que ela tinha que continuar ali para ver a mão de Deus, para ver a resposta do Senhor, ela vai lá nesse momento de fraqueza, nesse momento de luta, de guerra, ela sai da posição. Né? Ela se entrega. Paulo é sobrenatural, porque né, eu acho que qualquer um nesse posicionamento, no mínimo, ia querer poupar a sua vida, ia querer falar, Senhor, fiz tudo ali, e acho que é isso, né? Acho que já está demais. Então, é muito bom ver o quanto que Paulo é uma referência, o quanto que eu e você não fomos apedrejados, ninguém nunca, literalmente, né, quis nos matar, e Paulo foi apedrejado, realmente. Era para ele ter morrido, e mesmo assim... Na verdade, só pararam de apedrejar porque deram ele como morto, né? Então, assim... deu uma desmaiada lá, é nesse nível, né? E é o mesmo apóstolo Paulo que escreve falando assim, ó, em tudo nós somos pressionados, eu até deixei aqui do lado para deixar claro, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abandonados,
abatidos, mas não destruídos. Essas 4 expressões são 4 expressões que deixam claro a grandeza de um entendimento, né? A primeira coisa é: eu sou pressionado, mas eu não desanimo. Eu sou pressionado de todos os lados, de todos, mas eu não tenho a permissão de desanimar, eu não tenho a permissão de deixar o meu ânimo ser abatido, né? Jesus falou assim, ó: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você vê que o fato de ser pressionado pela circunstância não te dá o direito de ficar desanimado, de perder o ânimo. Toda pessoa que perdeu o ânimo, ela já está denunciando que ela vai abrir mão do chamado logo na frente. Ela está denunciando que ela vai abrir mão do propósito de Deus ali na frente. Ela está denunciando que ela vai abrir mão da promessa que Deus deu já ali na frente. Porque o ânimo foi roubado, né? Você pode ser pressionado de todas as circunstâncias. Continua dançando feliz. Eu estava contando de uma vez que eu recebi uma ligação de uma situação complicadíssima e no meio daquela situação toda eu não sabia muito o que fazer. Eu falei: eu vou dançar aqui no meio da rua. E eu comecei a dançar. E na hora que eu comecei a dançar, uma velhinha do outro lado começou a rir. E eu falei: dança comigo! E ela começou a dançar lá também. Ela não sabia nem porque estava dançando. Eu sabia, né? Eu falei: eu não vou perder o ânimo por causa das pressões da vida. Não aceito perder o ânimo por causa das pressões do dia a dia, né? Não só isso, mas ele fala perplexo. Algumas situações são tão impressionantes que vão deixar você perplexo, que vão te deixar boquiaberto. Eu nunca vi isso. E eu estava rindo que ano passado nós passamos por algumas situações e eu falei: gente, eu nunca vi isso na fé não, apesar de ter bastante tempo de fé. Aí eu liguei pro meu pai e contei a situação, ele falou assim: rapaz, eu nunca vi isso é novo. E eu fiquei rindo, eu falei: se é novo para ele, eu descobri que vai ter coisa nova toda a trajetória. Posso ficar perplexo, mas eu não posso ficar desesperado. Eu não vou ficar desesperado. Sinal que eu confio. Toda pessoa que ficou desesperada diante de uma circunstância é sinal que ela confia mais na circunstância do que ela confia no Deus que ela serve. Nós confiamos mais no nosso Deus do que qualquer circunstância. Eu posso ficar boca aberta com a circunstância. Nunca vi isso, nunca passei por batalha desse jeito, mas eu não vou, de maneira nenhuma, ficar desesperado, porque eu confio no meu Deus. Eu confio no Deus que eu sirvo, no Deus que me chamou e no Deus que garantiu que no final da trajetória eu venço, né? A frase do Billy Graham é muito boa, né? Eu já li o final da Bíblia e nele já está escrito que no final a gente vence. Eu gosto demais dessa expressão. É muito bom saber ter a garantia da vitória, né? Nós temos a garantia da vitória, nosso Deus nos deu a garantia da vitória. Queria até contar um testemunho, foi até assim, tem momentos que você sente uma pressão maior, né? Que você sente. E aí, o que eu sempre faço? Por exemplo, essa madrugada, quando você sente uma pressão maior, eu sou apaixonada pela oração de madrugada. Uhum. Eu acho que, assim, para mim é uma coisa, é a paz que excede todo entendimento, é a presença de Deus, é a glória de Deus. Então eu encontro com o Senhor e eu sempre, toda vez que eu estou no meu limite, quando eu entro na presença de Deus, eu sou automaticamente restaurada e renovada. E então eu tenho isso, eu acho maravilhoso e eu acredito que cada um tem, né? Então você vai entender como que fazer. Enfim, o meu é orar de madrugada, mas o seu pode ser, meu canto, eu gosto de orar ali, coloco louvor, eu vou ler a Bíblia. Então, acho que isso nos traz força, nos renova, esse encontro com o Senhor, né? Esse encontro, então, na hora que você estiver desesperado, quando você estiver assim, não sabendo mais o que fazer, vai ler a palavra, vai ter um encontro com o Senhor, vai ser renovado, porque a palavra de Deus diz: olhos fitos em Jesus. Quando a gente está desesperado, quer dizer que o nosso olhar saiu de Deus. Exatamente. Nosso olhar saiu de Jesus. Então, quando você vai voltar para o caminho, os discípulos do caminho de Emaús, né? Eles saíram do caminho. Então, quer dizer que o olhar saiu do nosso Salvador, do nosso Senhor. Volta para o caminho, volta para o lugar que você não deveria ter saído. Então, vai para a presença do Senhor, que aí você vai conseguir ver a glória dele, você vai conseguir novamente ver o tamanho, né, o quanto que ele é grande, o quanto que ele é forte, e aí sim você vai conseguir se acalmar, porque a situação parecia grande, mas o nosso Deus é muito maior do que essa situação. O melhor exemplo disso é esse aqui, né? Assim, isso aqui é muito menor do que você, mas a partir do momento que aquilo fica na frente dos meus olhos, aparentemente o relógio está maior do que você, né? Quando a pessoa começa a ficar enxergando o problema tão de perto, ela não consegue ver a grandeza do Deus que ela serve, né? E ela passa a não confiar no Deus que ela serve. Eu posso até ficar perplexo de circunstâncias que eu nunca via antes na vida. Mas, da mesma maneira que eu estou vendo circunstâncias que eu nunca vi,
eu também vou ver o poder de Deus agir de uma forma que eu também nunca vi. Né? Eu confio num Deus que é maior do que isso. Né? E depois disso ele fala perseguidos, mas não abandonados. Né? Toda pessoa que está perseguida, ela tem a sensação de que ela está sozinha. Né? Toda pessoa que está, nossa Deus, eu estou perseguido, eu tenho a sensação de que fui abandonado. Todo mundo já falou isso alguma vez na vida. Falando, Deus, o Senhor me abandonou, Deus, né? O que está acontecendo aqui? Todo mundo, inclusive Jesus, né? Só que Jesus foi por causa do pecado que ele levou sobre si. Mas interessante que todas as vezes que nós estamos perseguidos, aquela coisa, existe uma pressão na alma que você fala assim, peraí, será que eu estou sozinho nessa batalha, né? E aí eu dei um exemplo de um dos membros da igreja do interior de São Paulo, que eu achei muito interessante, de um chefe que perseguiu, ele foi fazer uma prova nos Estados Unidos, infeccionou o dente, ele não conseguiu fazer a prova, voltou correndo, e o chefe perseguiu ele, aproveitou isso para demitir. E aí ele ficou assim, nossa Deus, e agora o que eu faço? Desorientado, perguntou, falou com o pastor dele, né? Falou, o que eu faço? Aí o pastor dele falou, ué, a prova já está paga, vai lá e faz. Vai lá e tira essa certificação. Ele foi para lá, tirou a certificação. Na hora que ele fez a prova, a margem de erro foi tão pequena, mas tão pequena, que o cara que estava fazendo a prova, o instrutor falou, não, deixa eu rever um negócio aqui, faz de novo. Fez de novo, a margem foi minúscula de novo. Ele falou, pera só um minutinho, mexeu todo o equipamento, vai de novo. Era uma questão de aviação, né? Ele fez de novo a margem minúscula. Quando o dono ficou sabendo daquela margem, o dono contratou, falou, que é isso? Ele mudou para Dubai e tal. E aí o que é impressionante é que pouco tempo depois, quem tinha que tirar a certificação era o antigo chefe dele, né? Eu fiquei rindo, falei, que coisa, né? Às vezes a pessoa está se sentindo assim, abandonada. Deus não nos abandona no meio da batalha. Deus não te chama para uma batalha e te abandona no meio dela. Como é maravilhoso saber. Deus não me abandona no meio da batalha que Ele permitiu, né? Talvez você esteja passando por batalhas, dores, e eu quero te falar uma coisa. Deus não te abandonou no meio dessa batalha. Né? Você pode até estar sendo perseguido. Deus permite alguns momentos de perseguição, mas Deus nunca te abandona no meio dessa circunstância, né? E ele termina falando assim, abatidos, mas não destruídos. Eu gosto muito dessa expressão porque é até plausível que você tenha sido abatido no meio da batalha. A alma foi abatida, meu Deus do céu, aquilo, peraí que isso aqui entrou no meu coração, que dor, não sei o que, mas não destruído. Não, isso aqui não me matou, né? Eu posso até estar momentaneamente abatido, momentaneamente aquilo, o jab pegou, né? A gente brinca, né? O jab pegou na cara, a pessoa fica meio tonta, mas a luta não acabou, não. Eu não estou destruído. Não. É muito bom ver o apóstolo Paulo que falando isso, que é quem passou por algo tão glorioso, tão difícil e tão glorioso quanto ele passou, né? É ver o entendimento e aprender um princípio para o meio da batalha, né? Aprender esse princípio de que eu não vou parar. Eu não paro pelas circunstâncias. Eu não paro. Eu só paro em uma circunstância, quando Deus mandar. Fora isso, eu não paro de jeito nenhum. Tá difícil, não paro. Né? E aí eu terminei falando de Isaías 40:31, que é os que esperam no Senhor renovam suas forças. Voarão alto como águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Esperar, né? Esperar. Esse é o nosso desafio. Os que esperam no Senhor. Esperar na pessoa certa. Nós esperamos no Senhor. Então, esperar nunca é bom, né? Então, a gente tem essa dificuldade como ser humano. A gente é aquele ditado, né? Deus tarda, mas não falha. É um ditado totalmente errado, porque nosso Deus nunca tarda. Isso. Nosso Deus, ele tem o tempo exato, o tempo certo para todas as coisas. Então, na sua vida, na minha vida, ele não vai tardar. O tempo certo, ele vai agir e nós vamos esperar confiante nele, em nome de Jesus. Né? E é assim, ó, eu espero nele, eu renovo minhas forças. Todo aquele que espera nele tem as forças renovadas. É muito interessante, isso eu não cheguei a falar não na palavra, mas é bom falar aqui. Bom que fica só para esse momento. Exatamente, né? Porque esperar no Senhor e ser renovado parecem coisas paradoxas, né? Peraí, como é que eu vou esperar em Deus e eu vou renovar minhas forças? Peraí, é uma coisa meio assim. Geralmente quem quer ser renovado, ele quer alguma coisa rápida. Ele não quer assim, coloca aqui, me carrega. Não, espera em Deus. Espera. É mais ou menos o descansar quando você está cansado, né? Aquela coisa, mas eu preciso fazer tanta coisa. Peraí, aguenta. Então, eu estou esperando em Deus, eu estou renovando as forças
para a trajetória, para a continuação da trajetória. E aí sim eu vou poder voar, e aí sim eu vou poder correr, aí sim eu vou poder andar e não me fatigar. E a Bíblia fala assim, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Olha que coisa especial. Eu confio em Deus e as circunstâncias provam que eu confio em Deus. As circunstâncias mostram que eu confio em Deus. E porque eu confio em Deus, eu permaneço inabalável, independente das batalhas, e eu vou sendo renovado para cada uma das batalhas, para cada um dos desafios. Se o desafio agora é voar, eu vou voar. Se o desafio agora é correr, então eu vou correr e não vou me cansar. Se o desafio é andar, eu vou andar e não vou parar. E não vou me fadigar, mas eu não paro de jeito nenhum. Aleluia. Eu vou estar correndo, eu vou estar andando, eu vou estar voando. Glória a Deus, né? Glória a Deus, exatamente. É isso aí, tá vendo? Estamos animados, estamos de pé, né? Como diz a música, né? Como diz nosso... Marcos Salles, que música maravilhosa. Salles, é isso aí, que canção maravilhosa. Estamos de pé, né? Estamos de pé, não importa o que aconteça, estamos de pé. Então fique de pé, olhos fitos em Jesus, você verá nosso Deus poderoso te encontrando, te tocando, te dando vitória. Exatamente. E não existe nada melhor que voar com o Senhor. Então assim, continua, que vai chegar um momento, um ápice que você vai se surpreender com esse Deus tão poderoso. Em nome de Jesus. E talvez você tenha sido apedrejado, está passando por uma situação difícil. Eu quero te falar uma coisa, mesmo ferido, levante e volte para o lugar onde Deus te chamou para estar. Mesmo ferido. Mas bispo, o senhor não sabe o que eu passei. Não sei e não preciso saber, porque eu sei que o meu Deus é maior. Ponto final. Eu sei que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, assim como o apóstolo Paulo fala, o Deus a quem sirvo desde os meus antepassados. Essa frase é tão interessante porque existe uma geração já servindo a Deus, pessoas que estão servindo a Deus há muito, muito tempo, e toda essa história prova que o nosso Deus é fiel. Toda essa história prova a grandeza do nosso Deus. E eu quero te falar, o seu Deus é maior do que esse momento. Talvez você esteja falando, mas eu quase morri. Que bom que não morreu. Levanta e volta para o lugar. Levanta e volta para a cidade. Não pare por circunstância nenhuma. Mas o meu casamento está quase falido. Não pare. Mas a minha família está desse jeito, eu estou querendo desistir. Não pare. Estou querendo desistir do filho. Não pare. Estou querendo desistir do ministério. Não pare. Não pare em hipótese alguma. Se levanta e volta para o lugar onde Deus te colocou. Aleluia. Em nome de Jesus. Se você quer viver, ser renovado sua fé, toda terça-feira, às 19h30, venha para esse lugar sobrenatural, viver os milagres do Senhor e ser fortalecido. Quando você está junto nesse ambiente, vivo, você experimenta algo que é sobrenatural, que é o poder de Deus. Então, às 19h30, terça-feira, na Sara Saúde. Na Avenida José Maria Whittaker, 1880. Vem para cá, nesse ambiente que é inexplicável e inesquecível. Eu te garanto que Deus vai te surpreender. Amém. Né?